São 8h24. Vamos para a última notícia nacional aqui no Mundo em Sua Casa. Em julgamento histórico, a Comissão de Anistia concedeu nessa terça-feira reparação coletiva a 2 povos indígenas pela perseguição sofrida durante a ditadura militar. Na sessão, o colegiado analisou os pedidos de reparação referentes aos povos Krenak, de Minas Gerais, e Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Trata-se do primeiro pedido de reparação coletiva histórica do Brasil. Além de reconhecer os grupos, foram vítimas do regime militar. O colegiado pediu desculpas em nome do Estado brasileiro. Ajoelhada, a presidente da comissão Eneade Stus e Almeida disse: "Eu quero, neste gesto, reconhecer o direito do povo Guarani Kaiowá à terra, o direito a ser respeitado, e peço perdão em nome do Brasil por tudo o que tem acontecido nos últimos 500 anos com o nosso povo." O conselheiro Leonardo Kauerzin, relator do caso, ressaltou em seu voto que, embora os indígenas não representassem grupos de discurso político de oposição ao regime militar, sua mera existência representava empecilho ao plano de desenvolvimento idealizado pela ditadura militar implantada no Brasil em 1964. Nesse sentido, eles sofreram perseguição. De acordo com Kauerzin, no momento em que ocorreu uma reação significativa e organizada dos povos indígenas, a perseguição, gerando até repercussão internacional, a resposta do regime foi ainda mais forte. 30 segundos para cada. Amanda Caixeta, a ditadura foi tão... perseguiu tanta gente, foi tão forte aqui no Brasil, que até a população indígena, que não representava necessariamente uma oposição política ao regime, foi perseguida? Rafael, o que eu posso dizer a respeito disso é que eu tenho parentes que viveram nesse período, inclusive alguns são indígenas, eu desconheço qualquer tipo de perseguição se tratando da minha família. Se essas pessoas foram perseguidas ou não, né? Tá aí a história para nos mostrar, o tempo da história vai nos mostrar se foi verdade ou não, embora tenhamos alguns agentes da história que tentam operacioná-la ao seu bel prazer. Mas vamos lá. Eu acho interessante a gente ter esse tipo de comissão, de anistia, de reparação histórica, porque a gente parte de alguns pressupostos para isso, né? A gente entende, né, dentro da visão da esquerda, de que a reparação histórica ela vai trazer algum benefício ali de equidade, sei lá o quê, enfim. Mas eu não vejo essa mesma gana, esse mesmo afinco, né, de intenções para fazer reparação, por exemplo, ao Estado de Israel, né, que Lula recentemente destruiu ali a imagem do Brasil, falando que o Estado de Israel fez com Hamas o que Hitler fez com os judeus. Então, são sempre 2 pesos, 2 medidas, né, Rafael? Eu acho que essa é a análise que a gente precisa fazer. A gente sabe que esse tipo de comissão de anistia, de reparação histórica, a gente tem sempre que analisar com muita desconfiança, porque também podem acabar funcionando como ali um mecanismo de capitalização política e também de construção de narrativa, inclusive para operacionar a história a seu bel prazer, como eu mencionei no início. Então, assim, eu sinto falta de equidade nesse sentido, de que a gente dê as mesmas atribuições, tenha a mesma preocupação se tratando com problemas reais dos nossos dias de hoje, da história recente, mas que não levam a mesma indignação às pessoas que compõem esse tipo de comissão aí. Ludmila Rosa. Rafael, absolutamente importante, reveladora de que o Estado brasileiro, neste momento, reconhece as atrocidades que aquele período nefasto no Brasil promoveu a determinados agrupamentos sociais e étnicos, né? Não se pode negar a história. Negar a história nos leva à possibilidade de repetirmos os mesmos erros quantas vezes preciso for, ou quantas vezes a gente continuar negando os episódios mais dramáticos da história brasileira, sobretudo a história mais recente, envolvendo comunidades indígenas e o governo ditatorial que foi experimentado no Brasil desde 1964. Então, eu saúdo a comissão, eu saúdo essa reparação histórica do Estado brasileiro, que sim, é simbólica, mas que diz ao mundo que o Brasil hoje está afinado com seus povos originários, que tende a olhar para essas comunidades, para esses agrupamentos étnicos com o respeito às identidades deles, respeito à localidade em que eles querem viver e como eles querem viver. Então, estou absolutamente contemplada com isso que aconteceu e eu prefiro um país que repara historicamente as violências que são perpetradas contra brasileiros, contra o povo brasileiro, sobretudo os nativos, do que um Estado que violenta contumazmente a sua gente, que mata,
que rouba, que sequestra, que tudo isso que aconteceu e lamentavelmente continua acontecendo na história brasileira. João Carlos Gonçalves dizendo que negar a ditadura e seus crimes não vai apagar a história. A Ianina dizendo que os povos indígenas precisam de liberdade e criticando o trabalho das ONGs. E com esses comentários a gente encerra a participação aqui no estúdio da RBC FM. Agradecer a presença da cientista política Ludmila Rosa. Muito obrigado pela participação. Até a próxima, Lud. Até a próxima, Rafa. Hoje passou rapidinho, né? Então, gente, até a próxima. Denise, Maria da Conceição, o Pedro, Ianina, João, todo mundo que eu tô vendo aqui no chat participando conosco. Quarta-feira estaremos aqui, né, Amanda? Até a próxima para você também. Nossa equipe técnica formidável. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, Amanda. Até a próxima, Rafael. Ludmila, nossa equipe, nossa audiência, muito obrigada a você que nos acompanhou. Realmente, o programa hoje passou rápido, Nossa. né? Caramba, pessoal, então excelente semana a todos. Eu vou fazer um convite aqui, Rafael, para encerrar. Amanhã o presidente Jair Bolsonaro estará aqui em Goiânia, lá no Tatersal de Elite, no Parque Agropecuário, a partir das 9 da manhã. Entrada aberta ao público, não vai cobrar nada, também não vai ganhar pão com mortadela, porque a gente não faz isso. É só uma brincadeira para encerrar. Então, todo mundo convidado para comparecer. O presidente Bolsonaro estará aqui e todos serão muito bem-vindos lá a partir das 9 da manhã. Tatersal de Elite, Parque Agropecuário, na Rua 250, setor Nova Vila, em Goiânia, a partir das 9 da manhã. Um abraço. E só para encerrar aqui o último comentário, a Cátia Maria mandou um comentário aqui, falou que a Ludmila Rosa é muito inteligente. Falou, por favor, fale isso para ela, Cátia Maria, lá do setor Bueno. Oi, Kátia, muito obrigada. Quarta-feira que vem estarei aqui novamente, toda quarta, aliás, esperando a sua audiência, seu carinho e também as suas críticas quando você se sentir confortável em fazê-las. Eu receberei também com muito respeito. Obrigada.